Olá, eu sou Rafael Henrique Marques, sou zootecnista, consultor técnico e comercial da Agroceres Multimix na área de avicultura de postura. Hoje iremos abordar a utilização de ingredientes alternativos na alimentação de poedeiras. Segundo o gráfico ao lado, podemos observar que um plantel de aves de postura estável, 83% aproximadamente, é composto pelo ingrediente milho e farelo de soja, sendo que o custo desses dois ingredientes impactam em mais de 83% do custo de produção. Com a elevação do preço do milho e do farelo de soja, uma das alternativas encontradas seria a utilização de ingredientes alternativos. Iremos abordar alguns desses ingredientes que podem ser utilizados na alimentação de poedeiras. Toda a troca de um ingrediente convencional, como o milho e farelo de soja, para um ingrediente alternativo requer alguns cuidados. Na literatura observamos alguns critérios que devem ser utilizados nessa substituição. Primeiro, seria a disponibilidade comercial, que acaba englobando uma certa região que vai ter essa produção desse ingrediente, impossibilitando outra região mais distante a sua utilização, visto que uma região muito distante desta área acabaria inviabilizando a utilização dessa matéria-prima. Outro ponto importante que devemos observar quando da troca desse ingrediente alternativo é a quantidade de nutrientes e energia. Por exemplo, podemos observar ao lado no gráfico que a variação da proteína bruta do sorgo e a variação da proteína bruta do milheto no decorrer de um ano acaba tendo uma variação muito grande. E essas variações elas são impactadas principalmente pela variedade da semente que está sendo utilizada, da fertilidade do solo, da época do ano. Então essa quantidade, muitas das vezes, ela tem que ser analisada em um laboratório para que o nutricionista consiga ter uma matriz nutricional mais adequada e faça essa formulação o mais real possível que está se utilizando na granja. Outro ponto abordado seria características físicas do ingrediente. Por exemplo, ao lado podemos observar no gráfico que um grão com uma umidade de 16%, ele vai estar apresentando uma energia em torno de 3.280. E se na verdade esse grão está com uma umidade de 12%, a energia real desse grão seria 3.400. Isso faz com que o produtor deixe de ter um lucro. Outro ponto importante abordado é a qualidade dos nutrientes. Encontramos em diversos trabalhos, tabelas brasileiras, valores de aminoácidos digestíveis que são utilizados pelos nutricionistas para a formulação das dietas. O sorgo ele é bastante utilizado na alimentação animal na América do Norte e América do Sul, sendo que em alguns outros continentes ele é destinado principalmente à alimentação humana. O sorgo vem sendo utilizado bastante na avicultura de postura a partir do momento que essa disponibilidade comercial ela é atendida para os produtores. Entretanto, esse ingrediente ele possui alguns fatores antinutricionais, como principalmente o tanino. O tanino ele apresenta duas formas, o tanino hidrolisável e o tanino condensado. O tanino condensado ele pode complexar carboidratos e proteínas e com isso acaba indisponibilizando esses nutrientes. Na literatura, a concentração de 0 a 0,5% é considerado baixa concentração de tanino e pode ser utilizado na dieta de aves de postura. De 0,6 a 1,2 é considerado médio e já tem que tomar um certo cuidado. Acima de 1,2 de concentração de tanino acaba causando uma queda no desempenho das aves, com baixo consumo, problemas de casca. Outro ponto que deve ser considerado desse ingrediente é que o sorgo é deficiente em carotenoides. Então, quando da sua utilização na nutrição de poedeiras, proporcionam gemas sem coloração. Na formulação, uma das alternativas seria a utilização de pigmentantes, para que possamos corrigir essa coloração da gema. Podemos observar na tabela ao lado que o sorgo, em comparação com o milho, possui baixas concentrações de caroteno e xantofila, visto que o milho tem uma elevada concentração desses dois pigmentos. Podemos observar também na tabela ao lado a contribuição de proteína e energia do milho e de um sorgo de baixo e alto tanino. Na tabela, observamos que a energia do sorgo de alto tanino ela apresenta um valor menor em virtude desse tanino complexar os carboidratos, reduzindo essa energia disponível ao animal. O próximo ingrediente abordado será o milheto. O milheto possui teores de proteínas superiores aos níveis encontrados no milho e apresenta concentração de aminoácidos maior que esse ingrediente. Não possui fatores antinutricionais e é altamente resistente a fungos que podem causar micotoxinas. No Brasil,
teve sua utilização com o advento do sistema de plantio direto. E ele é mais adaptável a solos ácidos de baixa fertilidade, sendo que em solos com alta fertilidade ele tem uma produção bem significativa. Vantagem da utilização do milheto nas formulações de poedeiras. Reduzir o custo das formulações, que seria o principal ponto. Substitui parte do volume de milho e soja, visto que é um ingrediente com maior aporte nutricional em relação à proteína e aminoácidos. E algumas desvantagens da utilização do milheto é da sua correção em relação à energia. Podemos observar ao lado, na tabela, que a proteína do milheto é um pouco mais elevada em virtude do seu aporte nutricional de aminoácidos, sendo que ele apresenta uma porcentagem maior de metionina, metcis, lisina e a maioria dos outros aminoácidos essenciais. Então faz com que esse ingrediente seja bastante utilizado para a substituição do milho e do farelo de soja. Outro ingrediente que iremos abordar no vídeo é o ingrediente com contribuição proteica, que é o girassol. O girassol é muito utilizado como rotação de cultura. Ele é encontrado no Brasil na forma de farelo de girassol com casca, que é obtido de sementes de girassol após a extração do óleo, e o farelo de girassol sem casca, sendo que esse farelo de girassol pode ser encontrado farelo de girassol com 40% de proteína bruta e o farelo de girassol com 36% de proteína bruta. Pontos críticos na utilização do farelo de girassol. Dá preferência a utilizar farelos de baixo teor de fibra e alto teor de proteína. Suplementar com lisina sintética, pois ele é deficiente desse aminoácido, e pouca disponibilidade no Brasil, com o nível máximo de inclusão de 8 a 10%. Podemos observar ao lado na tabela a composição aminoácidica do farelo de girassol em relação ao farelo de soja 45% e 48%. Observamos que a metionina é semelhante aos dois farelos e ele apresenta uma deficiência em relação aos outros aminoácidos essenciais. O outro ingrediente que iremos abordar no vídeo é o farelo de canola, sendo que a canola é de origem canadense e a partir do momento que ela teve o seu melhoramento genético da couza, ela teve uma redução dos níveis de glucosinatos e ácido erúcico, que eram tóxicos para as aves. Depois de processado, ainda pode apresentar alguns fatores antinutricionais, como atividade coestrogênica, resultando em aumento do peso da tireoide. Outro composto presente no farelo de canola é a sinapina, que parece não ter uma ação desfavorável para a maioria das aves, exceto poedeiras de ovos marrons, que podem produzir ovos com odor de peixe, decorrente da degradação de sinapina no trato gastrointestinal em trimetilamina. Apresenta também níveis elevados de enxofre, 1,5% contra 0,4% do farelo de soja. Isto é indicativo da presença de pernas tortas em frangos de corte quando da utilização do farelo de canola. Na tabela ao lado podemos observar que a contribuição de metionina desse ingrediente em relação ao farelo de soja é mais elevada. Esse seria um ingrediente que viabilizaria a sua utilização em épocas de crise da metionina, como ocorreu há um ano atrás, contribuiria com um teor maior de metionina do que a soja, consequentemente reduziria a inclusão de aminoácidos na formulação. Como considerações finais, temos como ponto importante a utilização desses ingredientes, a importância em relação à composição nutricional, visto que esses ingredientes têm uma variação muito grande no decorrer do ano, a disponibilidade comercial, pois cada ingrediente é específico em uma região e isso acaba inviabilizando a sua utilização nas demais regiões do Brasil. Outro ponto que deve ser considerado são os processamentos, que acabam interferindo na composição nutricional desses ingredientes. E por último, a oportunidade versus preços, que serão simulações que serão feitas para viabilizar a sua utilização sem que isso afete o desempenho das aves. Esse e outros assuntos você confere no AGblog, o blog da Agroceres Multimix. Muito obrigado e até a próxima.